seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar de novo sobre a quinta temporada de Elite, mais especificamente sobre o final, que não foi tão pontual em alguns aspectos, mas também para teorizar o que possivelmente pode acontecer na sexta temporada, os reflexos dessa quinta. Também vou falar de quem sai dessa temporada e como o novo elenco vai integrar essa história ou se vai ser algo completamente novo. Lembrando vocês que já teve análise com spoilers e obviamente esse vídeo também vão ter, porque afinal eu vou falar sobre o final da temporada, mas se você ainda não assistiu, já teve um vídeo sobre primeiras impressões sem spoilers dos 3 primeiros episódios, então vou deixar o link aqui. Lembrando que sempre pode ter novo vídeo de Elite, mas vocês sabem que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes, então não deixa de se inscrever e clicar no sininho. Bom, gente, a gente chegou aí no final da quinta temporada de Elite, com um final que, apesar de ser bem pontual, ele deixa algumas perguntas, inclusive sobre personagens que a gente sabe que não vão estar na próxima temporada. Então, antes de falar sobre o final, vamos falar aí que quem tá confirmadíssimo que iria sair no final da quinta temporada era o ator que interpreta o Samuel e o Omar. Como eu venho falando em vários vídeos de Elite aqui, eu realmente acredito que possivelmente a atriz que interpreta a Kai e a Rebecca também sairiam nessa temporada. Afinal de contas, a sexta temporada já foi confirmada e a Netflix já confirmou 5 novos personagens para a sexta temporada, então vai dar uma repaginadona, mas também saíram algumas matérias aí que, além da atriz que interpreta a Rebecca e a Kai, o ator que interpreta o Philip, o príncipe, não foram vistos no set de filmagens da sexta temporada de Elite. E aí deixa um grande rombo em várias histórias, né? Porque quando a gente chega no final da temporada, a gente vê que o Samuel ele ia entregar o Benjamin, porque ele tinha o chip lá que a Mencia fez a cópia, e lá comprovava todo o vínculo dele com o Armando. E aí o Benjamin, né, tentou comprar o Samuel, ele não aceitou, e na tentativa de pegar o chip ali que estava na mochila do Samuel, ele bateu a cabeça, caiu na piscina, e ele acreditava que ele realmente tinha morrido. E depois a gente vê que o Samuel ele ainda acorda, né? E quando todo mundo tem noção do que aconteceu ali, a Mencia ela liga pra polícia e aí a gente vê o Benjamin sendo preso, mas a gente não tem completa noção se o Samuel morreu de fato ou não. A gente vê um momento ali, né, da Rebecca chorando junto com o Omar, tanto que a Ari também vai e eles ficam tirando a Ari porque eles estão extremamente bravos com tudo que aconteceu com os Benjamin desde a quarta temporada. Mas quando a gente vê que o Benjamin ele foi preso, eles estão lá na chuva, o Omar e a Rebecca eles estão abraçados e eles sentem muito. Então dá a entender que sim, o Samuel morreu, mas a gente não tem uma finalização para a história do Omar mesmo, que tá confirmado que vai sair. Então, como eu tinha falado no meu vídeo com spoilers, eu senti muita falta de uma finalização ali na temporada, como por exemplo, o Omar muito bem podia ir para Nova York, ficar lá com a irmã dele, principalmente de tanto rolo. A única que teve uma finalização congruente aqui nessa temporada foi a Caetana, porque ela fala que quer ter uma vida normal, quer ficar longe dessa loucura de Las Encinas. Então, se a atriz sair, de fato, a gente tem um arco muito bem finalizado, mas o Omar não. E ele já ficou jogado nessa temporada, então eu senti que faltou uma projeção pro personagem, uma melhoria. Ou ele podia ir atrás do Ander e eles fazerem essa viagem juntos. Enfim, qualquer coisa que desse um ponto final na história dele. E já a Rebecca, né, a gente não sabe de fato se a atriz ela vai sair, mas é interessante ressaltar também que tem um momento que ela tá se despedindo da Kai e ela fala: eu vou sentir muita falta de você nos corredores e tudo mais, o que daria a entender que ela continuaria no colégio. Mas ao mesmo tempo, com essa nova leva aí de personagens, pode dar a entender que eles vão iniciar um ano letivo. Então, pode ser que na sexta temporada de Elite, eles utilizem da finalização da quinta para falar como algumas coisas mudaram lá em Las Encinas. Até porque vai ter mudança de diretor e esse é o terceiro aluno do colégio que morre. Assim, como a escola tá aberta, ainda não sei, mas a gente sabe que vai continuar em Las Encinas. Não sei se de repente os Benjamin eles vão ficar como bolsistas, né, e tentar a vida, que era algo que o Samuel
Samuel tava tentando, porque afinal de contas eles não vão ter mais a bolsa, porque eles eram bolsistas por serem filhos do Benjamin, que era diretor da escola, mas a gente sabe também que eles eram de uma família rica, então pode ser que eles consigam pagar o colégio e tudo mais. E uma coisa que pelo menos afirma pra mim que os Benjamin vão continuar, apesar de não entender muito como ficaria o arco da Mencia e da Ari, principalmente se a Rebecca sair agora também com Samuel fora da temporada. Não sei se a Ari iria se interessar por uma nova pessoa, muito provavelmente, da mesma forma que o Samuel, né, saía ali com a Marina, depois foi pra Carla e tudo mais, tá tudo certo, vida que segue. E tem um lance também, né, mesmo que a Rebecca ela não tenha tido um direcionamento pra ir viver a vida dela e tudo mais, eu também não penso muito como que eles podem reaproveitar o arco dela, porque nessa temporada a gente viu que ela falou pra Mencia que ela tava feliz sozinha, né? Então esse relacionamento não iria continuar. Todo o arco sobre a mãe dela meio que já foi conclusivo. A gente vê que ela traz às vezes o fator da mãe dela para algumas conversas, mas eu acho que não tem muito mais o que desenvolver aí. Então teria que ser algo completamente novo caso a atriz fique na série. Mas a gente sabe que o Ivan vai ficar, porque desde o início, né, ele foi apresentado como um personagem que não era da mesma turma que eles. O que me deu a entender que ele seria mais novo, ou pode ser, por exemplo, eles estavam no terceiro ano, e ele era o terceiro ano B, enfim, mas eles não eram da mesma turma. Então ele é um personagem que continua. Na finalização da história também, o pai dele, o Cruz, fala que eles não vão mais pro Catar, que eles iam ficar ali na Espanha pra ele viver esse romance com o Patrick, porque eles se amavam de verdade e tudo mais. Então pode ser que a gente veja mais desenvolvimento desse relacionamento deles e também do Cruz como um pai mais responsável. E tem outro lance também, né? Os Benjamin, eles vão sofrer as consequências do pai ter sido preso. E é interessante porque nessa temporada eles falam sobre como a família sempre teve muitos problemas e que sempre parecia que ia desmoronar, mas que eles tinham um elo ainda. E esse elo era o Benjamin. Então isso me faz pensar que eles vão sofrer muito pra se entender entre eles, né? Principalmente porque agora eles estão órfãos, né? O pai preso, a mãe morta. Então eles vão ter que se virar ali. Não sei se vai ter alguma consequência de conselho tutelar ou se vem, por exemplo, um tio que morava na Itália, algo assim do tipo, sabe? E aí pode ser que, por exemplo, esse tio seja um estorvo pra eles, pior ainda. Acho que a gente vai passar a ter eles como um arco mais separados, ou pode ser que isso unifique mais eles, porque muito da atenção do pai fazia com que eles se separassem ou ficava meio que um contra o outro. Tendo um novo representante, eles não necessariamente precisam querer agradar essa nova pessoa. E, né, o Patrick com o Ivan aí, o relacionamento deles também pode sofrer consequências sobre o pai do Patrick tá preso e o fato do Ivan tá no vídeo da Isadora. E falando na Isadora, né, a gente tem que ver as consequências disso. E lembrando que, apesar do Felipe e do Ivan não terem feito nada com ela, ainda assim eles estão no vídeo. Então, muito provavelmente a gente vai ver alguma consequência pra eles. Ainda mais o Felipe todo envolto ali do estupro da ex dele, que teve o exposed. Acho que o negócio da Kai vai ficar realmente assim de lado, porque ela foi viver a vida dela. Mas não sei se de repente não vai ter uma cobertura midiática, porque afinal tá falando do príncipe, tá falando dela, que é uma celebridade de Ibiza. E também, né, os reflexos na personagem. Mas lembrando que o ator que faz o Philip, ele também não foi visto no set de filmagens. Então, eu não sei muito como que vai ser. E eu fico preocupada pela Isadora também, porque ela finalmente falou que sofreu o estupro. E as pessoas que estariam do lado dela, teoricamente, não estariam mais na série se de fato o ator tiver saído. Porque a Kai já não vai ser mais um suporte para ela, ele não seria, então ela estaria meio que sozinha. Então, quem vai ser esse suporte para ela? Porque eu acho que é extremamente essencial que todo o processo dela fazer a denúncia e tudo mais seja algo que ela tenha um suporte maior. Eu fico com medo, eu confesso para vocês, principalmente como eles levaram toda essa história, de ser algo que eles deixem quieto, né? Lá no meu vídeo com spoilers, eu tinha até falado sobre essa problemática de Elite, de deixar algumas pontas em aberto, como foi o caso da terceira temporada, que a Kai cortou na garrafa e o sangue dela colidiu ali com o Polo, e isso nunca teve consequências, e seria uma consequência séria, e eu temo muito que a série leve por esse lado
por toda a questão da Isadora também. Ou pelo menos, mesmo que não tenha uma cobertura midiática e tal, talvez eles conseguiriam trabalhar o psicológico dela, porque ela já era uma personagem extremamente sozinha, e aí ela vai estar sozinha nessa situação também, porque eu não vejo muito como os Benjamin se entrelaçariam ali na história dela, porque eles são meio distantes, né, se a gente for parar pra pensar nesse arco de uma forma geral. Pode ser que as meninas ajudem ela de alguma forma, a Arya, a Mencia, já que elas vão ficar sem arco, ou um dos novos personagens. Enfim, eu fico um pouco triste porque eu sinto que precisava de uma finalização muito mais pontual. Eu senti muitas coisas abertas, mas ao mesmo tempo torço para que tenha um respiro, que foi o que a gente esperou na quarta temporada e foi caótica. Mas ao mesmo tempo eu não queria que deixassem de lado esse arco da Isadora, porque o que já fizeram aqui com o Philip e a Kai é um assunto muito sério para ser tratado dessa forma, como foi na quinta temporada. Então eles precisam urgentemente desenvolver bem o arco da Isadora. Tem um lance que eu pensei aqui agora que pode talvez resolver essa questão de trabalhar esses pequenos arcos e talvez trazer algo completamente novo na sexta temporada, que seriam os especiais, né? Porque desde a finalização da terceira temporada, Elite começou a fazer os especiais. Então a gente teve ali o especial do Samuel com a Carla, que deu uma prolongadinha naquela despedida deles ali na série. Aí da quarta pra quinta temporada a gente teve da Kai, do Patrick, do Samuel e do Omar. Então pode ser que justamente por esses atores não terem sido vistos no set da sexta temporada, eles tenham os episódios especiais que finalizem as histórias deles. Então, por exemplo, mesmo que os Benjamin não voltem, eles poderiam fazer de repente o Patrick e o Ivan num especial e tentar o relacionamento deles e talvez ser algo que não dê certo. Mas eu acho que eles têm mais chances sim de ir pra sexta temporada. O que eu fico me perguntando é mais com relação a Ari e a Mencia mesmo, porque elas teriam que ser um arco completamente novo. O deles tem continuação. Pode ser que talvez elas vão pra casa de algum parente e o Patrick só que fique, sabe? Sei lá, talvez elas não conseguissem lidar com todo o lance do pai e por isso elas foram embora. Pode ser uma justificativa que, minhas irmãs decidiram ficar na Itália. Não sei porque eu tô falando Itália, mas pode ser Paris, pode ser o que você quiser. Pode ser o Brasil. Poderia ter algo da Rebeca, de repente, com o Omar, e daí eles vão pra algum lugar. E pode ser que tenha um mais parrudão da Isadora, dela lidando com tudo isso. Vamos ver, né? O da Isadora, eu confesso que eu acho que precisaria de mais aprofundamento. Não sei se os especiais supririam isso com a problemática de tudo, mas também não que a Isadora tem que sofrer pro resto da vida, não, sabe? Mas eu acho que talvez os especiais eles sejam um bom ponto final para essas coisas que faltaram. Por exemplo, no do Omar e da Rebeca poderia ser algo de como eles ficaram sentidos com toda a questão do Samuel e a partir disso eles vão tomar a vida dele, sabe? Ou pode ter algum enterro do Samuel, ou, por exemplo, se eles optarem pelo Samuel não ter morrido, ter uma finalização pra ele. Vai que ele aproveita a bolsa do Benjamin. Afinal, né, o papel ele tinha lá. E aí faria sentido com que a gente tivesse algo completamente renovado aqui na sexta temporada. Eu queria muito, muito, muito que a sexta temporada fosse um respiro de tipo assim, beleza, vamos ver onde que a gente errou com essa transição de geração que foi a vinda dos Benjamin. Como eu falei também lá no vídeo com spoilers, uma das coisas que o próprio criador da série falou quando trouxe eles na quarta temporada era sobre a dificuldade de encaixar a história deles, sendo que tinham personagens com diversas vivências ali, seja com o assassinato da Marina, com o assassinato do Polo, e aí ele diz que ele trouxe o background da mãe deles para justamente ser um peso deles terem um sofrimento ali para ser trabalhado e conseguir vincular algumas características desses personagens. E aí esses novos personagens teriam essa mesma dificuldade, porque mesmo que a gente não tenha mais ninguém do elenco original, ainda assim eles passaram por toda essa problemática do Samuel, tiveram seus relacionamentos, teve a prisão do Benjamin, então eles vão ter que trabalhar algumas obscuridades nos novos personagens. Tô curiosa sobre eles sim, porque
porque eu sinto que eles têm muitas características similares à escalação original de Elite, como começou ali a série. Inclusive temos uma personagem mulher que é negra. Eu espero que eles trabalhem essa personagem de uma forma fenomenal, porque o que aconteceu com Bilal nessa temporada foi assim, que eu confesso que eu nem sei se é um personagem que continuaria na série, porque ele nem teve um desfecho realmente, né? Então não sei se eles trariam ele de volta com essa problemática da dívida, de repente ele trabalha no lugar do Omar lá no clube ou em outro lugar. Eu fico realmente triste que Elite tenha trabalhado com ele dessa forma, por isso que eu tô falando que eu espero que trabalhem muito bem essa personagem. Gente, e não tem nada que justifique, essa escola tá aberta, né? Teria que ser o presidente da Espanha, o dono dessa escola, pra justificar o porquê que ela ainda tá aberta. E tem outra coisa também, né? Pode ser que tenham mais personagens que eles ainda vão confirmar aí até a chegada da sexta temporada de Elite. Mas eu sinto também que, como eles confirmaram essa sexta temporada, e é por isso que eu até falo que eu fico com medo deles esquecerem esse arco da Isadora de alguma forma, porque eu sinto que eles confirmaram só a sexta temporada para ver se eles conseguem fazer uma virada de geração e não necessariamente essa transição em que você tem uma história contínua, quase como se fosse uma repaginada, tipo, justamente por eles não terem dado ponto final em algumas coisas, me passa uma sensação que poucas coisas realmente vão passar para essa sexta temporada. E se essa nova geração aí acabar sendo boa, ter uma história consistente, aí eles renovariam outras e conseguiriam trabalhar de forma diferente aí as próximas temporadas, se tiver, né? Porque eu também não vejo sentido em ter todo esse elenco novo e não dar uma continuação pra história. Então me parece um teste, sabe? É aquilo, né? Elite é uma série que a gente ama falar que não gostou, mas toda temporada tamo lá. Mas eu preciso dizer aqui, eu gosto da vibe de Elite, eu gosto desse estilinho de série adolescente um pouco mais pesada, aí entra num contexto de crime, investigação e tudo mais. Eu gosto dessa vibe, eu acho que é isso que me faz continuar assistindo Elite, mas eu confesso que assim, eu tô na beirada também. Se essa sexta temporada não for das melhores, eu não sei o que vai ser de mim se tiver uma sétima, oitava e etc. Mas eu quero saber de vocês, o que mais vocês acharam que ficou aberto na quinta temporada de Elite, que eles podem desenvolver na sexta temporada já confirmada? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!